Fala aí galera, eu sou o Tei, sim, jogador de DDD. Eu sei que você sofreu por todo esse tempo. Eu sei que você vem se fudendo na vida e eu sei que você vem sofrendo pelo seu deck ser do jeito que é. Mas fica tranquilo, porque agora com os novos suportes, isso muito provavelmente vai continuar. E meus amigos, hoje eu tô aqui para poder comentar com vocês sobre mais suportes que foi anunciado pro Premium Pack, né? Como eu fiz nesse vídeo aqui em cima, comentando um pouquinho com vocês sobre os suportes para Magistus. Salvo engano, parece que virão mais suportes, inclusive com coisas derivadas do anime, já que o Magistus tá dentro do mangá, talvez é por isso que ele tá lá, eu não sei. Mas enfim, tanto que aquele robô lá que eu comentei um pouco com vocês no vídeo do Magistus, na verdade é do deck do Bandit Kid, né, do lado do anime do Yu-Gi-Oh! Clássico. Mas enfim, coisas estão vindo e anunciaram também suportes para DDD, essa obra-prima dos deuses, o deck mais... não é o mais difícil, mas ele certamente é um dos decks com camadinhas complexas que é instigante de se usar, tá? É claro, você não vai ver o DDD topando o ICS por aí, infelizmente, em muito tempo, mas ainda assim é um deck com uma estrutura inchada, talvez meio old school, e muito focado em cima de uma coisa. Você tem um alvo claro de deficiência, e esse alvo é esse cara aqui. É a principal carta do DDD, e ele é o alvo principal de deficiência do deck. Eu sei o que você, jogador de DDD, queria poder não perder tomando negação nesse cara. Será que o suporte novo da Konami fez isso pra gente? Bom, vamos tentar entender um pouco, porque o assunto é esse, partiu. Então, vamos... eu tenho que trocar a tela aqui pra ficar certinho. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela não ficou certinho. Eu tentei trocar a porra da tela, mas não ficou, né? Foi anunciado então aqui novos suportes, duas cartas foram anunciadas para o nosso deck querido de DDD. Eu quero frisar que eu já tenho um vídeo aqui no canal comentando e apresentando para vocês o deck de DDD. Não tá ligado como no que o deck de DDD faz? Dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu fiz a apresentação dele comentando assim que alguma coisa nova chegou, que eu não lembro que coisa nova é essa. Eu acho que foi quando chegou o Machinex. E aí o DDD passou a ter uma forma diferente de jogar, né, com o Griffon e o Harry Hunt. Então acho que é dessa época que eu tinha feito esse vídeo novo. É Dimension of Chaos? É aquela coleção que veio Illusion of Chaos, né? Enfim, fevereiro de 2021, pode ser? Acho que é. Bom, foda-se. Enfim, então de lá pra cá eu comprei o DDD, tava caro naquela época. Mano, tem uns momentos assim que, pelo amor de Deus, depois eles reprintaram, né? Mas as cartas de DDD, elas veio meio esfacelada pro TCG, né? Porque ele começou ali na época do Arc 5 com o deck de anime e tal, com os decks do anime, e aí eles começaram sendo lançados em 2015, salvo engano, tá? Salvo engano. Começaram vindo em 2015. Em determinado momento, existia já o deck inteiro lá no OCG, por exemplo, mas no TCG não existia. Se eu não me engano, é uma parada dessa. E aí, quando foi chegar o DDD pra gente, com as cartas realmente que precisavam, era no Instituto Deck, de janeiro de 2017. Eles demoraram muito pra poder lançar as coisas. O Genghis, por exemplo, que é uma das cartas principais, ele foi lançado na Mega Team, como promo de Mega Team de 2016. Então, pra poder ter todas as coisas do DDD, demorou. E quando as coisas chegaram, chegou o Zodiac e o DDD nunca viu o jogo, né? Eu não sei porque que eu falei isso, eu ia comentar alguma coisa aqui, mas me fugiu da memória. Mas enfim, eu não sei mais onde que eu tava indo. O ponto é, a gente vai comentar um pouco sobre os suportes novos de DDD. Enfim, então vamos lá, meus amigos. Duas cartas foram anunciadas. Eu não sei se eu preciso comentar um pouco com vocês. Eu acho que eu vou comentar antes de ver os novos suportes. Vamos passar aqui para um esboço qualquer de decklist, né? Só pra gente poder ver algumas coisas, porque se você não tá ligado a esse ponto, algumas coisinhas mudaram aqui no deck, né? Por exemplo, nós temos o uso do Nightmare Throne, que é um Field Spell do Yubel. Essa carta, quando ela é ativada, você vai pegar um Fiend de 0/0 do deck, e aí você adiciona pra mão ou destrói ele. Bom, a gente tá acostumado a poder pegar o Sansara, poder destruir Spirit e o Bell do deck, ou pegar o Dark Beckoning Beast, mas existem outros Fiend de 0/0, e a gente usa simplesmente o Kepler, que é um Fiend de 0/0 de ataque e defesa, né? E no caso o Copernicus também, que curiosamente são as duas melhores cartas que nós temos no deck para startar a jogada, tá? Então essas cartas são vitais, tanto que a gente chega a usar cartas como o Pirates Map aqui, né? Que ele também pega um monstro com 0 de ataque do deck para mão.
Então é consistência, ou seja, além de ter os próprios, nós temos os contratos, os P-Raise Map, que era uma coisa que a gente já tinha, além do One for One, mas agora tem a adição do Nightmare Throne. O Terraform pega o Throne, mas se você tem o Throne, você pode pegar o outro campo, que é uma Floodgatezinha que você põe no deck, mas também pode vir a ser pedaço de combo para você dar Copérnicos nessa carta, ou para você dar Marksman nessa carta, e aí ela recicla o Hortus do extra deck e você faz combo para fazer Siegfried, né? Enfim, então se você quer fazer combos, o DDD é um deck que faz muito isso, tá? E tem N forminhas diferentes de você poder jogar. Mas basicamente essa é uma estrutura atual do deck de DDD, né? E é consistente, consegue fazer as coisas que precisa fazer, e a gente tem tudo centrado no Gilgamesh, que é uma carta de Link Vrain Spec, né? E ele é forte como deveria ser, sendo uma carta de Link Vrain Spec. Porém, ele é feito com 2 DDD monstros. Sendo um deck todo de Fiend, como o nosso deck de DDD é, por exemplo, a gente poderia ter a sorte de poder fazer a Yama, cara. Que é uma coisa que todo deck de Fiendzinho consegue fazer. Você pode estar jogando de Labyrinth, do nada os 2 Labyrinth viram uma Yama. E aí você pega Charvara, que vai pegar Trap, que passa de Rage. Uou, deck de Fiend. O DDD é um deck de Fiend, mas a Konami aloprou colocando aqui o Gilgamesh como sendo feito com 2 monstros DD. E depois que você faz ele, para poder dar o efeito, que é muito bom no deck, né? Que aí você vai colocar 2 DD, Pêndulo Monstro com nome diferente do teu deck na Pendulum Zone, e aí você toma 1000 de dano. Esse é o efeito e é muito bom, isso aqui deixa muita coisa viável no deck, tá? Mas você não pode fazer summon pelo resto do turno, exceto de monstros DD. Então, se você quiser fazer Yama, você pode fazer, mas você faz Yama, ela fica lá, ela não vai ser usada para material, para mais nada, pelo menos dentro do deck, e aí embaixo você junta 2 DD para fazer o Gilga, e você vai perder um slot de Pendulum Zone, né, de Pendulum Summon na verdade, porque se você tem o link da Yama, que aponta para baixo, você faz o Gilgamesh, só vai ter a zona link da Yama disponível para você pendular. E aí a quinta parada, né? Muito do deck gira em torno desse cara aqui. E o efeito dele é muito bom, é essencial, você vai fazer 100% das vezes durante o teu combo e o deck é otimizado para. Porém, ele é um alvo muito fácil. Se você deu Impermanence, se você deu Impermanence, Veiler, Mourner, qualquer carta dessa, o combo fica muito enfraquecido, muito enfraquecido. É claro, nós temos uma alternativazinha. Se você tomou a parada e no mínimo tem um contrato, você pode fazer o Makinex em cima dele. Beleza, se tiver um contrato faz sentido, porque aí o Makinex pode destruir o contrato e ser 2 interações. Só que ele fica estático lá, né? Enfim. Mas ainda assim é muito ruim depender disso. E além disso, esse deck tem 2 coisas muito ruins, né? Uma dele é essa fragilidade para essa questão. E falta o card play no deck. Apesar de ter sim o Kepler aqui, que não é nem o Kepler, não é nem um contrato, né? É o Kepler pegando o contrato. Porque se você tem um contrato, você não consegue pegar o One Card Play também. Então tem algumas coisinhas ruins no deck, mas ainda assim, combinação de carta e tal, você consegue fazer as coisas. Acaba faltando espaço de tech, porque você tem que ter um monte de otimização dessas aqui, né? Tendo o one-offzinho de cada um, porque apesar do Gilgamesh ser muito bom, ele tem que ter escalas versáteis para você colocar, porque não é sempre que você vai fazer jogada do mesmo jeito. Às vezes você precisa do Thomas na escala, para você poder... o Thomas, na verdade, ele tem que estar aqui para você poder fazer o summon dele junto com o... Ragnarok, né? Às vezes você tem que ter o King Rage, porque o King Rage ele é escala 0, então você precisa pendular o Kepler, por exemplo, eventualmente vai precisar. O Cerberus tem jogada também que você precisa dele, o Hortus também precisa dele. E essas cartinhas aqui é pra fazer fusão e fazer outras coisas diferentes. Se pá, dá pra cortar essa Lamia, eu tô com muita vontade de cortar a Lamia, mas, mano, você precisa dessas coisinhas, tá? Isso vai apertando o teu deck, e tudo esse resto aqui, ó, é consistência. Consistência, carta de jogada, que é 2 card combo, né, junto com isso aqui, que aí passa a ser 3 card combo tendo o slime, mas tem que ter ele, porque você tem que ter uma forma diferente de fazer jogada, consistência para poder chegar nas coisas, versatilidade que tá aqui e aqui, de repente o Harry Hunt tem que ralar, e aí você fica com um pouco espaço de deck card, né, fazendo com que não seja um deck muito presente em 2024, digamos assim. Mas ainda assim, o deck funciona. Porém, o que é que dá raiva de fato? O fato de você ser muito dependente desse cara e tendo negação nele, você não tem muito pra onde ir, tá? Não tira valor dele e tal, a não ser fazer o Makinex e largar lá. Mas, mesmo quando você tá jogando, irrita o Gilgamesh. Porque uma das coisas que a gente faz nesse deck é ficar usando esses 2 caras aqui, ó. Que é o Caesar e o Marksman. O efeito do Caesar... A gente só faz ele como sendo o Exceeds 1/4 porque você joga ele do campo pro cemitério. Tem jogadas em que você pode até passar pelo Hortus na escala e o Hortus estoura o Caesar? Tem. Mas
se ele é enviado, você precisa fazer isso, porque se ele é enviado do campo pro cemitério, você vai pegar um contrato, né, do deck pra tua mão. Então você busca um contrato do deck pra mão. E em cima do Caesar, você faz o Marksman. E o Marksman, se ele é enviado do campo pro cemitério, você joga um DD ou um contrato do deck pro cemitério. A gente precisa fazer esses caras aqui, mas a gente só faz eles pra jogar do campo pro cemitério pra poder fazer uma parada. E você não tem uma forma funcional muito boa de fazer isso, tá? Você até pode tentar, de repente, eventualmente durante a jogada você pode fazer a fusão com um contrato, né? O contrato bane um do cemitério e um deles do campo. Ou você estoura com o Orthrus aqui. Mas ainda assim é muito estranho, sabe? O que poderia ser útil? Isso aqui virar outra coisa. Se o Gilgamesh vira um outro Link, seria interessante. Porque aí, enquanto eu tô jogando, por exemplo, e obviamente esse Link teria que ter um efeito a mais, que tente me ajudar de alguma forma e tal, né? Mas se eu faço o Gilgamesh e embaixo dele eu tenho a minha jogada sendo feita, eu posso linkar o Gilgamesh junto com as outras cartas. Não precisa ser só um link, né? Poderia ser uma fusão, mas teria que ser uma fusão de contato. Fusão de contato não banindo material, nem embaralhando, jogando do campo pro cemitério. Um Contact Fusion igual os News fazem, por exemplo, né? Porque aí você poderia usar do campo ou talvez embaralhado do cemitério. Uma roubalheira imbecil dessa que qualquer fusão pode fazer. Mas precisaria de algo assim, né? E também de uma forma da gente não ser tão dependente desse cara. É mais ou menos isso aqui que eu sinto como sendo as principais deficiências, porque é importante dizer que eu falei da Yama aqui levemente, né? Mas a Yama você não pode fazer porque esse bicho te loca. Então, basicamente é um daqueles decks que ele tem que se suprir sozinho. Ele não tem coisas externas para usar, ele tem que se suprir. Tem que bastar a jogada que ele faz. E por enquanto não é o que acontece. Mas enfim, a gente vai passar agora para os suportes, porque eu passei muito tempo falando do DDD, meu Deus do céu. Agora sim a gente vai falar das cartas, tá? Então, o primeiro dele é esse cara aqui. Um DDD de nível 8, cara, o que já é meio estranho, né? Pô, não é o Starter, não é o Normal Summon, não é o Fiend 0/0, pra eu poder pegar com Nightmare Throne, por exemplo. Carta estranha. E apesar dele ser nível 8, ele não é DDD, tá ligado? Ele é DD apenas, né? Então, eu acho... Ah, o Thomas também é nível 8, mas ele é DD. Enfim, ele não é rei, né? Ele não é dos reis. E aqui embaixo nós temos o outro, que é o Scale alguma coisa. Ele é Os dois são pêndulos, né? Escala 1, escala 9. Aqui, inclusive, eu já vi meme falando que parece o Freeza, né? Atrás de uma régua. Sei lá que porra é essa. Mas vamos aos efeitos, né? Então, apesar de estranho, vamos tentar entender. Ele é um monstro com 2.000 de ataque e 2.000 de defesa. Escala 1. O efeito de pêndulo na escala é o seguinte, uma vez por turno, se você faz pêndulo summon de um DDD monstro, tá? DD não conta, tem que ser DDD, tem que ser os reis. Você pode escolher 3 monstros que o oponente controla com o mesmo tipo ou atributo um do outro, daqueles monstros. Do oponente, né? Ele compara com o próprio monstro do oponente. Você tributa 2 daqueles monstros face up. E se fizer, o outro ganha ataque igual o ataque e defesa combinado dos monstros tributados. É uma parada dessa. Bom, foda-se, né? É muito monstro que o cara tem que ter. Mas é um trigger. Se você Pendulum Summon DD... Pendulum Summon DD. Foda-se, esse efeito ninguém se importa, né? É mais ou menos parecido com aquele efeito de escala que a Necros tem, né? Mas foda-se. Agora o efeito de monstro dele. Você pode descartar um outro DD monstro. Special Summon essa carta da tua mão. Ok, um efeito tão imbecil, tão idiota, mas é bom, interessante. Ok, vamos lá pro próximo efeito. Se esse card é Normal Special, você pode adicionar um DD monstro com 0 de ataque ou defesa do deck pra tua mão. Tá, essa carta automaticamente é Tree Off no teu deck. Automaticamente. Porque, basicamente, ele é um Extender que entra descartando uma carta. Esse descarte aqui pode fazer diferença, é claro que por ser descarte, precisa de mais coisas. Por ser um descarte, você precisa de mais cartas, né? E um descarte é uma carta a menos para tentar dar push na jogada que certamente sofrerá interrupção. Porém, quando ele entra, ele repõe a carta no lugar. E, basicamente, as nossas cartas fazem muito volume. Fazem muita vantagem, né? Então, é uma carta muito boa. Automaticamente, eu não sei se vai ser Tree Off, tá? Talvez tenha exagerado. Mas é muito boa, cara. Ela é mais um starter, né? Então, se ela é Normal ou Special, você vai poder pegar um DD, monstro com 0 de ataque ou defesa do deck pra tua mão. Então, a gente pode olhar de novo aqui a nossa decklist. A gente olha quem é que tem 0 de ataque ou defesa, tá? Então, a gente pega Kepler, a gente pega Copérnicos. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Ok, a gente só pega Kepler e Copérnicos, né? E o Rage, ok, é isso aí que a gente pega mesmo. Mas tudo bem. É isso aí. Basicamente a gente pega as melhores cartas do deck, né? Então, sim, ele é muito bom. E ele é um Special Summon que é Starter. A gente não tem isso no deck. Não tem isso no deck. Você pode começar com o Kepler pegando o contrato e o contrato vai pegar o Griffle.
é a melhor jogada que o deck tem pra fazer com poucas cartas, né? E beleza, isso é combo, mas tomou a negação no Kepler, você precisa ter algumas coisas. Você precisa ter o Griffon direto, você precisa ter o Swab Slime com descarte de fusão para poder fazer um Temujin, e aí você vai ter que se virar para conseguir continuar jogando. Aí você começa a precisar de muito mais cartas. Esse cara aqui, ele tira a responsabilidade um pouco dessas cartas. E ele é um Extender, ele é Extender não é a palavra certa. Ele é uma jogada de Special Summon. Ele é um starter de Special Summon. Então é bom, tá? É bom. É um monstro muito bom no deck. Ok, é parte do que a gente precisa. Monstros melhores, né? E o fato dele ser escalão faz alguma diferença? O efeito de pêndulozão dele é bem ruim. Podia ser melhor. Não é, mas enfim, podia ser melhor. Ele podia ser a carta que talvez tentasse... aí eu acho que é foda, né? Porque aí depende, obviamente, do que a Konami quer fazer. Mas não ia prejudicar se a Konami fizesse cartas boas de DDD, vai. O deck não ia ser meta. Mas você tentar tirar o volume de cartas one-off que você usa por causa do Gilgamesh. Eu acho que seria bom. A gente tem algumas importâncias aqui, né, ocultas, como por exemplo, o Orthros, talvez você seja condenado a sempre usar o Orthros. Ele é um monstro nível 4, ele é Tanner, ele entra da mão se você toma dano, ele é reciclável por essa Field Spell, talvez eventualmente você tire a Field Spell, aí você tire o Orthros, você tire o Siegfried. Tua endboard não passa por isso, cortou espaço na tua decklist. Talvez você não precise do Thomas, ele não é 100% necessário. O Cerberus, talvez não. O Rage, talvez você precise continuar usando porque ele é escala 0. E ele tem um efeitinho secreto aqui, que uma combinação de mão com muitas cartas, para você estompar o oponente e garantir que você vai ganhar. Basicamente, ele diz que você pode tributar outro monstro e seu oponente não pode ativar efeitos de cartas da mão ou cemitério, né? Não pode ativar efeitos de cartas. A carta pode ser ativada, você continua tomando Dominus Impulso, Impermanence e tal, porque na verdade é uma carta, é uma ativação de carta, mas um Nibiru você não toma. Um Effect Veiler você não toma, porque é ativação de efeito vindo da mão. Por exemplo, você, dependendo da mão, você consegue fazer isso para impedir um Veiler, um Morne de acontecer, né? Porque aí o cara não pode ativar nada. Basicamente isso. Então talvez ele seja útil, mas enfim, alguns monstros talvez não. E se você tem uma parada nesse nível, com as escalas, você talvez possa diminuir os slimes, para o slime ser mais pedaço de combo que você busca, não que você precisa comprar e misturar e tal. Enfim, então muitas adaptações poderiam ser feitas, e essa escala talvez devesse ser melhor, hein? Isso aqui machuca um pouco o Galo, mas ainda assim é uma carta excelente. Vamos para a próxima, que é esse cara aqui, que ele é escala 9, tá? Escala 9. Mano, tem uma parada que eu vi que é tão triste nesse deck, que eu já vi vagabundo tentando fazer a utilização desse Galilei aqui, ó. Que é uma escala pêndulo, que ele tem um efeito de monstro Quick, que você pode descartar essa carta, escolher um DD ou dar Contract que você controla, retorne-o pra mão. Olha que bagulho idiota, triste demais. Por quê? Tem que proteger o Gilgamesh, ele tem que passar. Então se o Galilei você descarta, tira o alvo, tira o Target the Gate que o Impermanence ou ele ia dar. Ou você usa o Saurives, ou você usa o Ego Booster, que é basicamente a mesma coisa que jogar de Genex, por exemplo, tá ligado? Que tudo é feito pra proteger jogada do Link, se a jogada do Link não passa, você tá fudido. Enfim, vamos voltar. Eu considero o deck nesse nível, tá? Agora vamos voltar pra cá. Essa outra escala, né? Que é de nível 2, normal sumo. Já tô prevendo que não vai ser boa, né? Mas vamos lá. Durante cada standby, você pode escolher até 2 cartas na Pendulum Zone. E as escalas se tornam 0 até o fim desse turno. Foda-se, né? Enfim, se você controla um DD Pendulum Monster Card, você pode Special Summon essa carta da tua mão. Tá? Você controla um DD Pendulum Monster Card. Se esse cara tá na escala, essa menina entra por Special da mão. O Freeza, né? Tudo bem. Se esse card é normal Special invocado, você pode fazer essa carta se tornar nível 4. Eu já fiquei animado quando eu vi se esse card é normal Special invocado, porque eu já pensei, meu Deus, vai invocar alguém do deck, tá ligado? Não. Pô, já pensou? Normal Summon invoca o Kepler do deck. Ai, caralho, por que não tem, hein? Ia ser bom, ia ser bom. Se esse card é mandado pro cemitério, mesmo sendo pêndulo, ou adicionado pro extra deck face up, porque ele é pêndulo, você pode escolher um DD pêndulo card que você controla, retorne-o pra mão. Essa carta é estranha. Essa carta é um pouco estranha, apesar desse efeito dele de extensor ser interessante. Mas tem que ser um DD pêndulo, né? DD pêndulo. Que é basicamente nossos status, o Kepler e o Copérnicos. É uma carta boa, vai, dá pra usar, eu não sei o rápido que você vai usar. Essa carta me parece ter um incentivo grande de se usar ela, porque ela entra pro Special descartando, ela entra e busca o bicho que você precisa, aí você pega o Normal Summon, se você tomou negação no Normal Summon, beleza, linka no Gilga, se não, você vai linkar pra fazer o Gilgamesh
Esse Toma Negação continua parecido, mas pelo menos veio uma parada de Special Summon, aí você vai ter que continuar tendo o Push na mão. Mas se você tentou começar a jogar como você começa hoje em dia e tem esse cara na mão, tem-se uma vantagem, porque o Gilga tomou Target Negate, esse cara entra descartando e ainda busca outra carta para continuar jogando, né? Então esse cara te dá positividade muito boa. Agora, esse maluco eu não gostei tanto, mas enfim, tá aí. Porque ele não é normal e traz um DD pêndulo do deck. Power Creep tá aqui, mano. Foda-se, tá ligado? Esse cara aqui, ó, descarta uma carta, invoca o efeito de escala, pêndulo. Descarta uma carta, invoca um DDD. Tinha que ter mais volume, tá ligado? Pra gente conseguir fazer... E esse volume, eu não tô pensando em endboard, tá? Eu tô pensando em formas de contornar, já que é monstro, que eu quero dizer, né? E é pêndulo. É formas de contornar a deficiência do deck. Nós continuamos sem ter muito o que fazer quando a nossa jogada tá passando, inclusive. Você vai continuar sendo constrangido para jogar esses monstros do campo pro cemitério, porque não veio um link maior, por exemplo, para você usar o Gilgamesh e esse outro Exceed, mas ainda assim são bons cards, tá? São bons cards. Certamente o nível 8 vai ser usado, e ele é material Exceed para Kali Yuga, mas eu não sei quanto isso ajuda. Mas enfim, e esse outro maluquinho aqui, bom, você pode usar. Mas enfim, diz aí o que você achou do jogador de DD. Diz aí o que você achou do jogador de DD. Foi muito tempo, esse vídeo foi muito mais longo do que precisava, né? Vamos falar a verdade. Mas é basicamente isso. Valeu, falei meus amigos, e até mais. Eu me lerdei aqui, mas enfim, agora de novo. É basicamente isso. Valeu, meus amigos, e até mais.